comunidade Rama é do bem, sua família em Xerém. Se liga, se liga. Reuniões às quartas, sextas e domingos de adoração ao nosso Deus na comunidade Rama Xerém. Você é o nosso convidado, traga a família também pra comunidade Rama Xerém. Comunidade Rama Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Rama Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Rama, sua família em Xerém. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus nos abençoe e continue falando conosco, né? Desde o início, desde a primeira oração, né? No início do culto, o Senhor já tem ministrado, né? A vontade dele para nós, o seu querer para nós, né? E o que ele tem ministrado para mim também, né? Nesses últimos dias, né? De 2 semanas para cá, né? Enquanto eu tenho, com a misericórdia de Deus, conseguido estar lendo a palavra, né, tá buscando o Senhor, tentando buscar o Senhor, né, graças à misericórdia dele, ele tem se revelado e tem falado, né, comigo e com cada irmão, né, pelo que eu tenho percebido aqui, cada irmão na oração, o Fran agora também com a palavra, vem falando tudo que o Senhor falou, o meu coração para ministrar hoje aqui, né, e como um tema, né, assim, para o que eu tenho a falar, seria a nossa rendição, né, nos rendermos ao Senhor, né? E essa é a essência da adoração. Nos render ao Senhor. Que palavra difícil, né? Rendição, né? Quando a gente fala essa palavra, o que vem à nossa mente logo são criminosos levantando as mãos e sendo rendidos ali para ser preso, ou a guerra, né? Um povo guerreando contra outro povo e vendo que não vai conseguir vencer e se rendendo aos seus inimigos. E isso é tão difícil para nós atualmente, né, num mundo em que falar em rendição, a gente só pensa, nós fomos criados de uma maneira em pensar de sermos vitoriosos, de crescermos cada vez mais, de estar almejando coisas maiores, de nunca perder, né? A gente acaba sendo criado num mundo atualmente de que devemos ser mais do que vencedores, mas para que venhamos dar a verdadeira adoração ao Senhor, nós precisamos nos render diante de Deus, nos render totalmente a Deus, né? E a palavra rendição, nesse caso, não é uma palavra negativa, é de nós nos rendermos. Então, eu gostaria primeiro, né, como texto base para essa palavra de hoje, da rendição, queria ler com os irmãos em Romanos 6:13. Amém? Romanos 6:13. Amém? Amém. E assim falou. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Então, né, nessa segunda parte aqui, a principal, né? Pelo contrário, como as pessoas que foram trazidas da morte para a vida, nós fomos trazidos da morte para a vida graças ao amor de Jesus Cristo, amém? Então, que venhamos, a partir de agora, nos entregar completamente a Deus, é nos entregar totalmente, nos render
totalmente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Né? Essa palavra vem aqui totalmente assim de rendição ao Senhor, né? Que a gente venha se render totalmente a Deus, para que Ele faça de nossas vidas o que lhe é direito. Porque nós não somos mais do pecado. Não devemos entregar mais nosso corpo ao pecado, porque nós já revivemos com Cristo Jesus. Amém? Aí eu até anotei aqui no dicionário o que se fala sobre rendição, né? Ato de render, de vencer ou ser vencido, né? A gente olha essa palavra, a gente já pensa, opa, vamos ser vencidos? Como assim? O Senhor quer que a gente seja vencido? No militar, são ações de se entregar ao domínio inimigo. Capitulação, ação de se sujeitar às ações, vontades ou imposições de outrem. Submissão ou sujeição. São palavras difíceis, né, para o mundo atual, né? Ou como pessoas relutam, né, com a palavra submissão, né? Sujeição, render-se, estar rendido. Mas o que o Senhor quer, né, o que Ele falou aqui através de Paulo em Romanos é que nós nos rendemos totalmente ao Senhor. Nos entreguemos totalmente, completamente ao Senhor. Rendição nos leva, né, ao sentido de perda e não queremos ser perdedores. Amém? Render-se ao Deus é a essência da adoração. É uma resposta ao maravilhoso amor e à misericórdia de Deus. Não é algo, né, assim, temeroso, que a gente fala, vou perder, não. A gente vai estar se rendendo ao amor do Senhor. Como falamos hoje, como ministramos aqui, né, como o rei Davi, Senhor, queremos te adorar e dizer que te amamos. Como Ele nos ama, né? O Senhor aqui já falou através do Fran, os olhos do Senhor estão nos contemplando, nos guardando. Que amor é esse? Que a gente não consegue se render diante do Senhor. E essa é a verdadeira, é a essência da adoração. É o que Ele quer receber de nós. Nos rendermos a Ele, que nos ama de tal maneira, com um amor tão incompreensível, né? Que a gente não consegue entender. Então, render-se a Deus é a essência da adoração. É uma resposta a esse maravilhoso amor e a misericórdia de Deus. Nos entregamos a Ele por amor e não por medo. Nós devemos nos render a Deus por amor e não pelo medo. Eu gostaria de ver aqui com os irmãos em Romanos 12, ainda em Romanos, a gente vai continuar aqui em Romanos 12, no versículo 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Amém? O Senhor quer que a gente se entregue, se ofereça, se renda completamente ao Senhor. Isso é o nosso culto racional. O nosso culto é a essência da adoração, é se render, se entregar totalmente diante do Senhor. Nisso consiste adorar a Deus, oferecer-se, se entregar a Deus. Deus quer a nossa vida toda, por completo. Ele não quer 95%. Falar, Senhor, só vou te entregar 50% da minha vida. Ali no domingo, no dia do culto, vou estar ali para o Senhor. Não, Ele quer a nossa vida inteira. O nosso amanhecer, né? Hoje na consagração, o Senhor tem ministrado desde de manhã. Na leitura hoje do calendário, né? Quando Ele fala ali lá em Números, né? Com o povo de Deus de se entregar, né? Os levitas, de estarem na dependência, eles não tiveram parte na terra com os outros membros do povo de Israel. Eles tinham que se entregar totalmente ao Senhor, depender totalmente do Senhor, né? Que a gente venha depender totalmente ao amanhecer, abrir os nossos olhos e, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Dependo de Ti, Senhor. Hoje eu preciso fazer isso, aquilo, ou como o próprio Marcos, o pastor, falou hoje na consagração, quão bom, e o Senhor sente isso como algo agradável,
Senhor, eu quero comprar um carro, eu te entrego em tuas mãos. Qual é a sua direção? É esse o teu querer? Senhor, eu tenho que ir no mercado fazer isso e isso. Eu preciso comprar uma roupa, Senhor. Qual é o seu querer e a sua vontade, a sua direção nesse dia? Me encaminha até tal lugar. Ô Senhor, eu vou trabalhar, vou andando, vou de ônibus, porque o Senhor quer usar as nossas vidas neste momento para o propósito e para a vontade dEle. Se Ele te falar, meu servo, vai andando, algo vai acontecer, ou um livramento, ou Ele vai te usar. Então que a gente venha se render totalmente ao Senhor. Não só uma parte, mas 100% da nossa vida. Só que falar é fácil, né? De se render, né? Mas o Senhor conhece os nossos corações e Ele sabe que tem coisas que nos impedem de render totalmente ao Senhor. E tem 3 barreiras que nos impedem muito de rendermos, de nos entregarmos totalmente ao Senhor. E essas 3 barreiras são o medo, o orgulho e a confusão. Né? A nossa mente, muitas vezes, né, nos confunde. Né? O medo nos afasta e nos faz o quê? Não confiar, não entregar totalmente ao Senhor. E a gente precisa desse ingrediente para adorar ao Senhor, a confiança. E aonde a gente vai adquirir a confiança em Deus? Em que lugar a gente vai conseguir confiar, aprender a confiar, descansar? É tão fácil a gente falar, vamos descansar no Senhor. Mas a gente só pode aprender a confiar em Deus, conhecendo mais a Ele. E só conseguimos conhecer a Deus mais através da sua palavra, através de comunhão com o Senhor, comunhão com os irmãos que têm mais experiência, os testemunhos dos irmãos. Que a gente venha ter esse momento de estar buscando ao Senhor, de estar aprendendo, para confiar em Deus mais e mais. A gente precisa conhecer Ele melhor. A gente confia no nosso pai, na nossa mãe, porque a gente convive, conhece, sabe que Ele vai nos proteger, vai fazer de tudo para cuidar de nós. E a gente tem um Pai, um Abba Pai Celestial que olha por cada um de nós. Ele não desvia os seus olhares de nós. Ele tem sido tão misericordioso, tão abundante, mas por falta do nosso conhecimento, por falta da nossa intimidade, a gente acaba não confiando totalmente no Senhor. Acaba não entregando tudo nas mãos do Senhor. E a gente precisa, para perder esse medo, a conhecer mais a Deus e confiar, né? Ter essa barreira para derrubar todo o medo, né? Porque o amor lança fora todo o medo. E Deus é amor. Ele nos ama tanto, 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 que Ele entregou o seu Filho por cada um de nós. Que amor é esse? Aqui em Romanos 5,8, ele fala sobre esse grande amor. Romanos 5,8 diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Que amor é esse? A gente pode lançar fora todo o medo com esse amor. Imagina Jesus crucificado lá na cruz por nós, pecadores. O Senhor entregou o seu Filho amado pelas nossas vidas para que a gente venha confiar. E Ele nos pôs aqui com um propósito de nós confiarmos nele, entregarmos, nos rendermos ao Senhor, render a nossa vida a Deus, né? E que a gente venha conhecer mais e mais o Senhor e se render. E esse render-se a Deus, ao amor de Deus por nós, não vai trazer servidão. A gente vem com um render-se, não, vou ficar servo, vou ter que fazer tudo, não. É uma liberdade que a gente encontra no Senhor. Ele nos traz liberdade porque Ele nos criou para nós adorarmos a Ele, para nos render e adorar, para sermos livres. Outra barreira que nos atrapalha muito a se render é o orgulho. Quão orgulhosos somos, né? Eu sou muito orgulhosa, né? E é tão difícil o orgulho, porque o orgulho, ele não nos ajuda a admitir nossas limitações. Nós somos limitados. O Senhor sabe que somos.
mas Ele também nos criou com características, cada uma com características específicas. Mas a gente quer tentar ser melhor do que o outro, dizer que consegue, que isso, que aquilo, né? E a gente sabe que temos limitações, mas não conseguimos admitir por conta do nosso orgulho. O desejo de ter o controle total é a causa de tanto estresse em nossas vidas, né? A gente quer ter, por devido ao orgulho, ter controle de tudo, né? Não, deixa que eu vou controlar o meu dia. Eu tenho vivido momentos difíceis. Eu gostaria muito, acho que isso é uma coisa do meu orgulho, é de conseguir organizar e controlar o meu dia, né? Não, vou fazer isso de manhã, tal horário, quando vê, já era. E se a gente não entrega ao Senhor os nossos dias, né? Não, Senhor, eis-me aqui, é isso que Ele quer. Mas a gente tenta, acha que vai conseguir, mas vê que a gente é ilimitado. A gente não consegue controlar tudo. Às vezes a gente quer controlar a vida dos nossos filhos, do marido, né? A vida de quem está trabalhando ao nosso lado, controlar todos ao nosso redor. Mas a gente não é capaz de controlar tudo, né? A gente tem limitações. Nós somos falhos, sim. Temos muitas coisas boas. Cada um tem uma característica importante que o Senhor fez em nós. Uns são mais baixos, outros são mais altos. Um tem cabelo enrolado, outro tem cabelo liso. Às vezes eu reclamo porque eu quero ter o cabelo liso, mas era enrolado. O Senhor nos fez por um único propósito, para a honra e glória do seu nome, né? E a gente tem que glorificar a Deus pelas nossas limitações e entregar, né? Senhor, eu sou limitada nesse ponto, Senhor, me ajuda, eu entrego ao Senhor, eu me rendo a Ti, Senhor, e te entrego essa minha limitação, esse meu problema no momento que eu estou passando, eu preciso disso. Então que a gente venha, né, nos confrontar, né, e entregar ao Senhor essas nossas limitações, o nosso orgulho, não deixar que Ele nos impeça de nos render totalmente a Deus. Às vezes vem a dificuldade, vem e você vai tentando, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo. Não, vamos tentar esse caminho, tentar outro caminho, vamos procurar isso. Mas que a gente venha se render a Deus. Eu mesmo, nesses últimos 5 anos, né, a gente nessa de tentar engravidar, quantas coisas a gente, por nossas próprias mãos, a gente quer tentar fazer, né? Procurar médico, procurar isso, procurar aquilo, mas a gente precisa, primeiramente, né, entregar o nosso desejo, o nosso querer nas mãos do Senhor. E basta a gente entregar, confiar e descansar, e Ele cumpre o seu querer no seu tempo certo, na hora, né? Eu vejo o testemunho da Lu e do Príncipe, eu e o Marcos esse tempo todo, né, em perdas e achando que não vai conseguir, não é o tempo, mas no tempo certo. Às vezes tentei muitas vezes fazer por minhas próprias mãos, né, procurar médicos, especialistas para ver o motivo de tantas perdas, e no tempo certo, no descansar e confiar no Senhor, na hora certa Ele vem com a sua bênção sobre as nossas vidas. Basta descansarmos e confiarmos em Deus. E a outra coisa que nos afasta, né, que é uma barreira para nos render, é a confusão. Por que confusos? Porque o mundo nos traz a palavra rendição como se nós fôssemos ser derrotados. Como se que tivéssemos que ficar parados, sem fazer nada, ociosos, né? Seria você rendido. Não vou aqui com essa ociosidade, rendidos, ou você vai ser maltratado. Essa parte você leva, acaba que a gente foi ensinado que render-se era algo para derrotados, mas na palavra do Senhor não. E a gente tem essa confusão em nossa mente sobre a palavra render-se, mas precisamos tirar essa confusão da nossa mente e render ao Senhor. E o que é rendição para Deus? Render-se a Deus não é um fatalismo ou uma desculpa para a ociosidade. Significa, sim, sacrificar a vida ou sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado em nós.
Render-se a Deus significa, sim, sacrificar, sofrer, mas para mudar o que há de errado em nós. O Senhor quer que a gente se renda, mas para mudar os nossos corações, para sim podermos ser livres e seguir a vontade e o propósito de Deus para a nossa vida. Render-se a Deus não é suprimir a própria personalidade. Deus quer, sim, utilizar as nossas características. Foi Ele que nos deu cada habilidade que Ele nos deu. E Ele quer usar. Ele não quer suprimir. A gente se rendendo a Ele, Ele não quer suprimir as nossas habilidades. Porque foi Ele que deu. Ele quer, sim, nos mudar o nosso coração para usar essas habilidades e essas características que Ele nos deu, singular, uma para cada um. Não é você querer usar a característica da irmã Aparecida, da Janete, ou da Lu, ou da Miriam, mas Ele quer usar a sua característica. Cada um tem uma habilidade que o Senhor deu. E a gente se rendendo totalmente ao Senhor, Ele vai nos usar para o propósito dEle, a qual Ele nos tem nos criado. E assim estaremos adorando ao Senhor, nos rendendo a Deus. E essa rendição vai cada vez mais aprimorar essas características. O ato de redenção se manifesta também na obediência e na confiança, né? Render-se é obedecer e, como já falamos, o que é essencial, confiar no Senhor. Gostaria também de estar lendo em Lucas 5:5, né? Uma partezinha que fala da confiança. Ali a gente vê Pedro confiando e obedecendo, né, a palavra de Jesus. A gente deveria confiar e obedecer cada vez mais o Senhor. Ali em Lucas 5:5, em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a sua palavra lançarei as redes. Viu? Pedro era pescador. A característica dele ali, a habilidade dele, era de pescar. Mas naquela situação ele passou a noite inteira pescando, tentando pegar, e não pegava um peixe. Não conseguiram pescar nada. Mas bastou Jesus falar: lança suas redes agora, Pedro. Foi a palavra dele. Ele usou ali a característica de Pedro, né? Aí ele falou, né? Ele não retrumbou, né? Porque a gente logo reclama, né? O Senhor vai falar: não, fala com aquele menino, fala lá a palavra, o que eu tenho para dizer para aquele jovenzinho, abraça ela, cuida dela. Você, mas não, Senhor. A gente vai logo querendo se render. Senhor, me rendo a Ti, mas não me deixa falar com aquela pessoa ali. Ela é meia... Com ela não, Senhor. Mas a gente deve confiar e falar: sim, Senhor. Segundo a Tua voz, eu irei lá, Senhor, e farei isso. Filha minha, não vá por esse caminho não é o certo. Tá bom, Senhor. Que a gente venha perder essa confusão e ouvir a voz de Deus e responder ao sim, né? Sempre sim à vontade do Senhor. Né? Como Pedro aqui: Senhor, eu sei, eu passei a noite toda, não veio um peixe nenhum, mas sob a Tua palavra, sob essa Tua palavra, eu lançarei as redes. Eles lançaram, né, e conseguiram pegar uma quantidade imensa de peixes que nem ficavam, né? Precisaram até de ajuda para tirar os peixes. Então, que a gente venha confiar e obedecer na palavra do Senhor, que seja sim, né, a voz do Senhor, a nossa palavra. Nós sabemos que nós rendemos a Deus quando depende dele para resolver as coisas. Em vez de insistir em manipular, né? Quantas vezes a gente insiste em manipular as situações para tentar chegar aos nossos objetivos. Manipular pessoas, fazer programações, controlar as coisas. Nós queremos estar, né, como já falei, no controle de tudo. Mas que a gente venha depender do Senhor, cada vez mais e mais. Aqui em Salmos 37, já foi até mencionado hoje, aqui
Em 37:7. Descanse no Senhor e espere nele. Que a gente venha aprender. Descansar no Senhor e esperar nele. Que a gente não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios, mas que a gente venha descansar e esperar no Senhor, né? Confiar no Senhor. Render-se a Deus é confiar no Senhor. E essa é a verdadeira, essa é a essência da adoração. Esse é o nosso culto racional. Confiar, descansar, esperar no Senhor. É entregar o nosso medo, né? O nosso orgulho, as nossas limitações e descansar no Senhor. Sabemos que nos rendemos quando não reagimos também a críticas. Não tentamos nos defender. Não se portamos de maneira egoísta. Essa é uma outra maneira de saber que estamos nos rendendo totalmente a Deus. Além de esperar e confiar no Senhor nas situações, dificuldades que nós passamos, mas também aprender a não ficar discutindo. Muitos vão vir nos acusando, né, falando as coisas sobre as nossas vidas, e a gente vai tentar nos defender. Nós somos assim, mas como render a nossa vida, como queremos render a nossa vida ao Senhor? Vamos aprender a não ser tentados a nos defender, e nem a se portar de maneira egoísta, a não reagir às críticas. Outra parte difícil que a gente tem de se entregar e de se render totalmente ao Senhor é o dinheiro, né? Oh, meu Deus, é a parte complicada nas nossas vidas de falar: Senhor, eis aqui todo o meu salário, o meu dinheiro que o Senhor nos deu. O Senhor que nos abençoou é o dono do ouro e da prata, né? É muito difícil, mas Ele quer que a gente se entregue, se renda a Ele completamente, né? Que a gente venha entregar as nossas vidas e o nosso dinheiro ao Senhor. Render totalmente a Deus a nossa vida. E que a gente venha, que nem em Mateus 6:21 fala: porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se o seu coração estiver no dinheiro, como se render a Deus? Ele está olhando, Ele nos abençoa cada dia mais e mais e tem nos abençoado, mas que o nosso coração não esteja nos tesouros, no dinheiro, esteja rendido totalmente ao Senhor. O maior exemplo que a gente tem de rendição, nós tivemos aqui como exemplo de rendição Jesus. Que exemplo maravilhoso para nós, né? Que se entregou por nós, né? Lá na cruz, entregou a sua vida por nós, e a gente deve viver semelhante a Cristo, né? Ele veio aqui para como nos salvar, nos libertar e nos ensinar a nos rendermos diante de Deus e cumprir o seu propósito. Em Marcos 14, no versículo 36, ele fala: e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Olha que palavras difíceis. Imagina lá Jesus pronto para ser crucificado, já ali prestes a ser crucificado por nós. Ele se rendeu ao Senhor naquele momento para cumprir o propósito de Deus para a vida dele. Senhor, eu sei que tu podes. O Senhor é dono de tudo, o Senhor pode fazer de tudo. Tudo o Senhor pode fazer. Passa de mim esse cálice. Porém, não seja feita o que eu quero, e sim o que tu queres. Quem verdadeiramente se rende a Deus, diz: se este problema é necessário para cumprimento do seu propósito e para que tua glória resplandeça em minha vida ou na vida de outra pessoa, por favor, não afaste de mim esse mal. Nós somos capazes de dizer isso,
né, de sermos semelhantes a Cristo. Um problema que estivermos passando, enfermidade, dor, falta de dinheiro, às vezes desemprego, a gente parou para se render diante do Senhor e falar: Senhor, se for da tua vontade, eu sei que o Senhor pode se afastar, mas se não for, seja feita a sua vontade, que seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Se faça o teu querer em nossas vidas. Render-se é uma decisão muito difícil, é uma guerra muito grande contra a nossa natureza, que é muito egoísta. Mas que nós venhamos, né, nessa noite, meditar nessa tarde, meditar durante a nossa vida, nossa semana, como tenho meditado nesses últimos dias, né? Que venhamos pensar e tomar essa decisão de nos render ao Senhor totalmente, de nos entregar a nossa vida por completo na mão do Senhor, né? Que a gente possa meditar e pensar: Senhor, pedir ao Espírito Santo, porque é Ele que nos ajuda, né? É Ele que vem trazendo, por mais que a gente fale, por mais que a gente leia, mas quem vai trazer, né, para o nosso coração, quem vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, Ele que age em nossos corações. Então que a gente venha pedir para que Ele venha trazer à nossa memória a área da nossa vida que tem evitado que nós entreguemos as nossas vidas na mão de Deus. Eu gostaria de estar deixando essa palavra para os irmãos, que a gente venha refletir e pedir a ajuda do Espírito Santo. Senhor, queremos nos render, não 10%, 50%, eu quero me render 100% a Ti, Senhor. Mas sou fraca, sou falha, tenho limitações, Senhor, tenho medos, Senhor. Quero Te conhecer mais. Espírito Santo, mostra-me, Espírito Santo, o que dentro de mim não permite que eu me renda totalmente a Ti. Que área da minha vida? É o dinheiro? É o orgulho? É a falta de confiança, Senhor? É não conhecer a Tua palavra, Pai? Mas que venhamos meditar a cada dia, a cada instante e pedir ao Espírito Santo que Ele venha mostrar qual é a área da nossa vida que precisamos nos render mais e mais ao Senhor, para que venhamos ser verdadeiramente livres e venhamos cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas, para que cada vez mais as nossas habilidades sejam moldadas e melhoradas na presença do Senhor, para a honra e glória de Deus. Amém? Eu gostaria de chamar o Alexandre para estar orando e convidar os irmãos a estarem de pé também. Se quiserem vir aqui na frente para estar orando, para nos entregarmos sim ao Senhor, nos render totalmente a Deus, a nossa vida ao Senhor. Amém? Para que o Senhor venha ministrar e o Espírito Santo venha trabalhar em nossas vidas, mais e mais, porque a hora vem e o Senhor já vem. E Ele quer ver os verdadeiros adoradores que adoram o Pai, ou melhor, que se rendem totalmente ao Pai, adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Amém, Senhor. Comunidade Ramá Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Como